Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, e aqui vamos nós, mais uma vez, numa noite de estudos, ou mesmo com um programa reprisado, às vezes pela manhã. Então, um bom dia para todos também que estiverem ouvindo a rádio logo no início da manhã, aqui na reprise. É importante a gente estar sempre ligado aí na Rádio Rio de Janeiro, pois a rádio tem cumprido com um trabalho extraordinário já há tantos e tantos anos, há décadas, para não dizer aqui, todo o contingente de ações e tempo que a rádio tem realizado benefício às pessoas. Aqui nos encontramos, eu, Henrique Parente, fazendo parte aí desse grupo de estudantes da doutrina espírita, para que através do conhecimento que a gente adquire, dividindo com o amigo ouvinte, possamos nós observar a nossa vida e reparar se ela está de acordo com esses parâmetros que nós temos adotado na nossa vida, pois nós desposamos um ideal, uma concepção nova de vida quando nos tornamos espíritas, nos tornamos cristãos, porque o cristão e o espírita são a mesma coisa. Apenas o cristão espírita ele tem um olhar diferente em relação à crença a respeito das coisas. E como o espiritismo é uma ciência e através da filosofia vem trazendo para a gente a reflexão necessária, mas sempre baseado nos aspectos do desenvolvimento, da confirmação ou da busca da construção de hipóteses lógicas, como Kardec o fez. Então o espiritismo ele é ciência nesse aspecto. E é também uma religião, porque através da modificação da conduta, do olhar, e é exatamente o que estávamos dizendo há pouco, à medida que a gente muda o nosso olhar a partir do que a gente vem refletindo, estudando, e olha para a nossa existência e faz a devida comparação, aí a gente tem a oportunidade sim de mudar, descobrir que podemos mudar, sem aquela questão de pau que nasce torto, morre torto. Não funciona assim quando a gente estende o nosso olhar para o infinito e entende que a vida ela vai ser retomada, a vida material, para justamente podermos corrigir, desenvolver, aprimorar e assim por diante, nos tornando pessoas melhores. Então é isso aí que o Espiritismo ensina. Não desrespeita nenhuma outra religião, mesmo as que não são de base cristã. Respeita todas as pessoas, porque entendemos que a vida é uma evolução. E a evolução no sentido da transformação, da modificação. Não somente a evolução no sentido da movimentação. Então, todas as pessoas, dentro do seu escopo possível, e que elas desenvolvem as suas capacidades, a sua relação consigo mesmo, com o seu semelhante, com o Deus. E mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, mas que tem uma vida que a sua conduta demonstra o caráter que ele tem, isso já é suficiente. Mesmo que a gente se declare ateu, ou não religioso, ou descrente, entendemos que as pessoas que participam dessa ideia, às vezes, diante das circunstâncias da vida, elas não têm a questão daquela consolação vinculada a esses seres superiores, a Deus principalmente, como um meio de consolação, para que através dessa relação, dessa busca pessoal, possam se sentir mais confortados. Tudo bem, mas pela sua conduta, pelo seu caráter, pelas suas ações, aí sim, elas estão às vezes muito acima daquelas pessoas que se dizem religiosas, mas que não cumprem esses mandamentos mesmo, que é o que chega para a gente, da nossa relação com o nosso semelhante. Disse Jesus certa vez: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
E aí a gente entende que é um mandamento mesmo, é uma lei. O amor é uma lei, não é uma concepção, não é uma possibilidade, é uma lei. E dentro dessa lei não existe vida, porque tudo nasce do amor de Deus. Aí que Deus cria todas as coisas. Foi pelo amor. Foi isso que Henri Pestalozzi entendeu e construiu a sua pedagogia. Foi isso que a Kardec entendeu, participou do trabalho de Henri Pestalozzi e desenvolveu o seu próprio trabalho na vida. E mesmo depois que ele se torna, né, o homem responsável pelo início do espiritismo consciente, né, eu digo consciente no sentido da construção, né, de uma doutrina que em realidade sempre existiu, porque o espiritismo é uma lei da natureza. Então, Kardec também continuou a desenvolver aquilo que ele já fazia anteriormente, que é a prática da caridade, a prática do bem, do amor às pessoas, o respeito a todas as coisas. Mas feito esse início, né, essa maneira, né, muito própria minha de começar os nossos estudos, eu sei que eu sou muito falante, mas vamos nós aqui dar continuidade aqui a esse estudo em relação às mediunidades, né, assim como elas se apresentam em algumas pessoas de formas assim bastante variadas. E hoje nós vamos começar a falar aqui dos médiuns curadores. Olha que coisa interessante. Os médiuns que têm a capacidade de, através de uma energia própria, como chamamos na atualidade, ou seja, de um magnetismo, que é o termo que Kardec utiliza, poder curar as pessoas de maneira instantânea. O item 52, e Kardec inicia dizendo: este gênero de mediunidade consiste na faculdade de algumas pessoas para curarem pelo simples contato, a posição das mãos, olhar ou mesmo gesticulação, sem o emprego de qualquer medicamento. Esta faculdade é incontestavelmente efeito da força magnética, de que, entretanto, se distingue pela energia e instantaneidade da ação. Ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico mais ou menos longo. E, como dissemos ainda há pouco, esse tipo de mediunidade, essa capacidade desenvolvida pela pessoa, né, com o auxílio espiritual, podem curar pessoas de maneira instantânea. É só a gente buscar aí nos evangelhos as referências das curas realizadas por Jesus, pelos discípulos, e no decorrer dos séculos, pessoas que também desenvolveram essa capacidade. Inclusive, pessoas que desenvolveram a capacidade de curar-se. Isso acontece de maneira talvez mais objetiva que a gente possa imaginar. Nós estamos muito vinculados aí, né, a curar-se através das questões exclusivamente medicamentosas, né? Mas existem, hoje a gente entende isso, existem outros caminhos que levam a gente à cura. Buscando sim o que existe, ninguém está negando aqui, né, a importância da medicina e dos técnicos da medicina, que são os médicos, que estudam profundamente uma doença, o tipo de medicamentos que podem ajudar uma pessoa a curar-se. Mas quando a gente pensa em cura neste sentido, fugindo um pouquinho, né, da questão das curas instantâneas, mas nesse nome cura, toda vez que a gente transpõe ou supera uma situação, por mais simples que pareça, pode ser uma simples dor de cabeça, é uma cura. Toda vez que a gente entende que podemos e até conseguimos ultrapassar certas barreiras, às vezes questões de ordem mecânica, corporais, e a gente melhora, é uma cura. A cura é extensa, a maneira como a gente pode entender essa palavra e a importância que ela tem na nossa vida. Toda conquista, toda melhora na qualidade daquilo que a gente tem como uma deficiência, seja ela momentânea, ou seja ela a médio tempo ou a longo tempo, toda melhora é exatamente o caminho da cura. Como ensina lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, até a palavra terapeuta, né, que consta também no Evangelho, de forma resumida, significa
o caminho para a cura, para a liberdade. Então essa palavra cura, ela é muito importante para nós, ela é fundamental. E aqui nós estamos falando a respeito dos médiuns curadores, aqueles que promovem curas instantâneas, assim como as que a gente vê no Evangelho. E estamos estudando aqui o livro Obras Póstumas. Para aqueles que estão chegando, que nunca ouviram o programa, estamos dando uma sequência aos estudos de Obras Póstumas. Estamos ali no início do livro ainda, na primeira parte, e que concerne ali a falar da questão dos médiuns e das suas variedades. E hoje, no item 52, falando sobre os médiuns curadores. Então, voltando aqui à referência, né, que é Jesus e os discípulos, que promoviam curas instantâneas, que isso está muito forte na nossa mente, né, na questão afetiva e também intelectual, da cura, onde Jesus, simplesmente por falar, ou alguém tocar nele, ou ele estender a mão, ou ele fazer isso ou aquilo, ou seja, exercendo a vontade dele, e, como disse há pouco, algumas pessoas exercendo a sua própria vontade, mas em contato com o poder de Jesus. Como a cura da mulher que tinha um problema do fluxo de sangue, né? Hemorroíça. Então, ela curou a si própria, tocando ali nas fibras da roupa de Jesus. É uma cura assim, instantânea, extraordinária. E sempre será uma referência assim, para nós, incrível a respeito, né, desse potencial, do quanto a gente pode desenvolver essa capacidade de cura e de autocura. Todo e qualquer magnetizador, diz Kardec, é mais ou menos apto a curar, se souber avir-se convenientemente. Já tem a ciência adquirida. Os médiuns curadores possuem a faculdade espontânea e alguns deles até nunca ouviram falar de magnetismo. Como lemos acima, aquele que tem o conhecimento, né, do magnetismo, ele pode tornar-se alguém que cura o outro, mas é um trabalho que leva mais tempo. Ele vai magnetizar, ele tem um potencial nele, onde ele vai usar esse magnetismo, vai envolver o outro nessa energia, e é um trabalho médio ou de longo prazo, e aí ele vai doar a energia de si próprio nesse sentido. E aí, nesse caso, a gente entende que não teria uma ação mais espiritual. Não que isso não possa acontecer, né? Porque a gente não vê tudo o que acontece do lado de lá. Mas na intenção ali é a pessoa, o magnetizador, que está doando algo de si próprio. E claro que ele fica mais cansado nesse caso, ele precisa repor, ele precisa, né, beber água, ele precisa alimentar-se, porque ele está doando da sua própria energia. Mas no caso do médium de cura, existe ali uma mistura de um grande potencial de energia pessoal e outro grande potencial de uma energia vinda do mundo espiritual. E aí promove ali a cura. No caso de Jesus, ele era o agente absoluto das curas. Todo poder advinha dele, porque ele estava sempre, né, ligado constantemente e de maneira absoluta com o Criador. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ou seja, estamos em união. Não é ser a mesma pessoa, como muitos entendem, né? Mas, ou seja, estamos em união. Eu estou ligado em Deus, com o Criador, e Ele ligado em mim, e Jesus tem plena consciência disso. Então não é algo que ele acredita, que ele acha, não. Ele alcançou esse estado definitivo da evolução humana, como nos ensina lá a questão 226 do Livro dos Espíritos. E em outros lugares também da codificação a gente entende essa afirmação, onde o espírito alcança o estado de plenitude, ou seja, não tem mais nada a adquirir, não tem uma evolução infinita acontecendo aí, como muitas pessoas acreditam, e a gente respeita esse pensamento, mas a doutrina espírita ela não concorda com isso, ela não afirma esse tipo de coisa. Então a gente trabalha com a orientação espírita, né, porque é um trabalho científico, como eu disse no início. Então existe aí o trabalho de Kardec nesse sentido, a gente respeita.
A gente vai assimilando esse conhecimento e, com a nossa liberdade, constrói um olhar diferente em relação à vida. Temos a liberdade total em relação à vida. Por isso que o Espiritismo, no sentido religioso, ele não é como as outras religiões o são. Não existe hierarquias, não existe paramentos, liturgias de forma nenhuma, mas existe uma orientação e essa a gente respeita. Então, a partir dessa orientação, a gente entende o que o Espiritismo ensina pra gente, o que é coerente e o que não é coerente, mas deixa a nossa liberdade. Não coage a gente dizendo, eu estou dizendo isso, mas se você for para o lado de lá, você vai se ferrar. Nada disso. Isso é uma questão de responsabilidade pessoal. É aí que a gente constrói uma forma de ser diferente. Para quê? Para desenvolver dentro de nós essa ação, ou fazer despertar dentro de nós essa ação. Isso é muito bacana. Porque ao mesmo tempo que nos dá liberdade, mas não nos deixa soltos, flutuando por aí. Existe uma orientação que a gente segue. Kardec fez isso em relação, né, à ação dele com os espíritos superiores, usou da sua liberdade para construir a doutrina, foi acusado muitas vezes de hora estar rápido demais e hora estar lento demais. Tem um texto maravilhoso de Kardec na Revista Espírita de 1866, se não me falha a memória, onde ele fala isso, do espiritismo independente, que vale a pena a gente lá dar uma leitura. Mas vamos dar continuidade aqui ao texto para a gente entender como é que funciona realmente essa questão do posicionamento espírita em relação àqueles que têm a capacidade, não diria o dom não, mas a capacidade desenvolvida em si próprios de promover a cura, ou seja, diminuir ou aplacar o sofrimento de uma pessoa. Então, continuando aqui com Kardec. A faculdade de curar pela imposição das mãos tem, sem dúvida, seu princípio numa força excepcional de expansão, suscetível de ser aumentada por vários motivos, entre os quais predomina a pureza de sentimento, o desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de aliviar, a prece e a confiança em Deus. Todas as qualidades morais numa palavra. É lindo isso, né? Essas são, né, as características principais, fundamentais para que se possa desenvolver esse tipo de capacidade em relação à necessidade de sofrimento que as pessoas têm, ou por conta desse sofrimento, da cura, do alívio, para que aquilo possa deixar de impedir que a pessoa siga a sua existência. Cada um de nós tem uma vida, né, que precisa desenvolver tais e tais coisas. Só Deus realmente sabe o que nós necessitamos. E a gente nasce com determinadas incumbências ou com determinadas questões que precisamos curar. Mas vamos continuar aqui, que está bacana esse estudo, hein, gente? O poder magnético é puramente orgânico, diz Kardec. Pode, tal como a força muscular, ser dado a quem quer que seja, mesmo ao homem perverso. O homem bom, porém, só se vale dele para a prática do bem, sem ideia de interesse ou de orgulho e vaidade. Com o fluido mais purificado, possui propriedades benéficas e reparadoras que o homem vicioso ou interesseiro não pode ter. E aqui tem uma nota do José Herculano Pires que diz o seguinte: há muita confusão no meio espírita entre passe magnético e espiritual. Esse último, espiritual, é o que Kardec, seguindo a tradição cristã, chama de imposição das mãos. O passe magnético está sujeito a técnicas de aplicação, mas o passe mediúnico, portanto espiritual, não comporta nenhuma técnica. Faz-se a imposição das mãos sob a ação dos espíritos curadores, e só eles sabem como dirigir os fluidos. O médium age, no caso, como simples instrumento. O que vale é a sua fé, a sua intenção de servir. O passe magnético
é de origem orgânica, como se vê nesse trecho de Kardec, mas o passe mediúnico é de origem espiritual. Nota de José Herculano Pires, que é o tradutor, coloca as notas, né? Ele traduziu também as obras básicas e fez um trabalho bacana de notas de rodapé nas revistas espíritas. Também ele publicou ali a tradução, fez a tradução das poesias. Então, como diz o nosso querido Emanuel, Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. É bacana a gente ver essa diferença e tentar diluir um pouquinho a nossa confusão. O passe magnético como eu disse ainda há pouco, é da energia da própria pessoa. Agora, o passe espiritual, que é o passe mediúnico, aí é uma outra história. Então ali o médium ele se coloca, né, tem o dever de se colocar na posição de ser um transmissor. É preciso desenvolver e trabalhar em si, né, a humildade. Saber que ele está ali participando de algo incrível. Isso me faz lembrar de forma tão bela, eu peço licença para poder trazer essa lembrança. É uma passagem do Evangelho, onde Pedro, passando pela Porta Formosa, uma das portas de entrada, saída do templo de Jerusalém à sua época, e ali havia um paralítico. Um homem, né, que não tinha uma deficiência locomotora, e pedia um dinheiro, porque essas pessoas passavam por muitas necessidades, né? Os fariseus principalmente entendiam, que acreditavam na reencarnação, entendiam que essas pessoas estavam nessa situação para pagar seus débitos, e a coisa não funciona exatamente assim como a gente imagina, né? Nessas incursões aí intelectuais. Então, nessa linda passagem, Pedro, vendo aquele homem estendendo a mão e pedindo dinheiro, ele diz assim: eu não possuo ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E ali Pedro promoveu uma cura instantânea. E certamente não era uma cura magnética, era uma cura mediúnica, onde ele estava ali presente. Se colocou na posição de doar para aquele homem algo muito maior, muito melhor do que, né, o dinheiro que ele tanto esperava. Mas vamos lá. Nossa, isso é belo demais. Todo efeito mediúnico, como já o dissemos, é o resultado de uma combinação de fluidos emitidos pelo espírito e pelo médium. Por essa combinação, os fluidos adquirem propriedades novas, as quais, se separadas, não possuiriam grau ou teriam em menor escala. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os espíritos benévolos, que se apressam em vir auxiliar os esforços da criatura bem-intencionada, unindo com maior facilidade o próprio fluido benéfico ao dela, enquanto o do homem vicioso facilmente se combina com um dos maus espíritos que o cercam. E aí vem bem a lembrança, né? Vem a calhar a lembrança de Pedro. Essa questão da mistura da energia pessoal com a energia superior. O homem de bem, que não tem força fluídica, pouco pode fazer por si, mesmo que peça a assistência dos bons espíritos. Uma grande força fluídica, aliada à maior soma possível de qualidades morais, pode operar curas verdadeiramente prodigiosas. A confiança do doente auxilia poderosamente a ação fluídica, e Deus muitas vezes recompensa essa fé pelo êxito. Só a superstição pode dar virtude a determinadas palavras, e só os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter semelhantes ideias, prescrevendo-lhes fórmulas determinadas. Entretanto, para certas pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas espirituais, o emprego de uma fórmula de prece ou de qualquer prática pode inspirar confiança. Então, não é a fórmula que cura, mas a fé que ela provoca. Não se devem confundir os médiuns curadores com os médiuns receitistas. Estes são simples escreventes,
cuja especialidade consiste em servir mais facilmente de intérpretes aos espíritos nas prescrições médicas, não fazendo mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem que tenham influência própria. E aí a gente vai vendo, querido amigo ouvinte, a orientação de Kardec, que ajuda a gente a discernir a respeito disso tudo aí. A beleza, né, do trabalho do médium de cura, onde ele precisa ter, claro, uma poderosa energia, um magnetismo forte, e aí aliado à sua moral, à sua conduta, à sua fé em Deus. E aí aquilo que é necessário para que na aplicação do passe, no caso ali da transmissão dessa energia de cura, ela possa realmente atingir os seus objetivos. E hoje nós vamos ficando por aqui, retornando aqui na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, para realizar esse trabalho aqui de estudo doutrinário do livro Obras Póstumas. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu último capítulo, a coletânea de preces espíritas. E hoje vamos entrar na quinta parte, preces pelos doentes e obsidiados. Então vamos iniciar pela prece para os doentes. E o prefácio, Kardec nos traz o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões. Nos remete ao capítulo 3, item 9. Temos assim de nos resignar às consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar para outro. Isso, no entanto, não deve impedir-nos, enquanto esperarmos tal mudança, de fazer o que dependa de nós para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, apesar de nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que, em certos casos, os sofrimentos corpóreos fossem dissipados ou abrandados, não teria posto à nossa disposição recursos de cura. A esse respeito, a sua previdente solicitude, em conformidade com um instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses recursos e aplicá-los. É uma boa ideia que Kardec está nos mostrando. Nós temos nossos problemas, nossas doenças, e vamos dizer, bom, mas é consequência das coisas que eu fiz, é meu merecimento. Mas Deus deixou a possibilidade de nós nos curarmos, melhorarmos, diminuirmos o nosso sofrimento provindo dessas doenças.
Porque ninguém sabe a hora também que o nosso merecimento começa a fazer efeito. Então Deus nos deixou à disposição meios de cura, como através da própria medicina. É um meio de cura que nós buscamos para nos curarmos. Desde a época mais antigamente que fosse, sempre existia nas tribos alguém encarregado de socorrer aquele que estava com dificuldade de saúde. O pajé, os gurus, sempre houve. Com o avanço da tecnologia, hoje há os médicos que estudaram para isso, para nos curar. E com a permissão de Deus, que se Deus não quisesse, não haveria isso. Então, com a conclusão que Kardec vai chegar? Um desses recursos, com certeza, é a prece, né? Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Veja-se no capítulo 26 a notícia sobre a mediunidade curadora. Então Deus nos deixou a oportunidade de buscarmos, além dos recursos da medicina, buscamos outros recursos, como a medicina espiritual, os médiuns curadores, as receitas vindas dos médicos da espiritualidade, além das preces, que talvez seja o mais importante ao utilizar esses meios que eu citei e usar também a prece. Mesmo que você vá se consultar no médico convencional, a passar por uma cirurgia convencional, a prece sempre vai ajudar até o próprio profissional a fazer um trabalho muito bom em você. Então Kardec nos propõe aqui uma prece para isso, para nós fazermos pelos aqueles que estão doentes, não só uma prece para o próprio doente, faz para si, como terceiros fazendo por ele. Eu considero isso aqui muito importante para nós espíritas, porque é como eu sempre digo, o espiritismo nos traz consolo para nossas dificuldades de hoje em dia, nossos sofrimentos, nossas penas, mas também nos oportuniza meios de diminuirmos toda a nossa encrenca. Os nossos irmãos materialistas, eles não dispõem desse recurso. Não deixam de ser ajudados pela espiritualidade, nem por Deus. Mas a parte que lhes cabia, eles não fazem. Nós recebemos a ajuda da misericórdia divina, do amor que os nossos amigos espirituais têm por nós, mas além disso, nós estamos fazendo nossa prece, estamos em sintonia para facilitar até o trabalho deles. Da mesma forma que o médico às vezes vai fazer você uma cirurgia, ele fala, antes da cirurgia o senhor tem que fazer um pequeno dieta, porque acima do peso, para que a cirurgia é uma laparoscopia, de repente precisa de perder um peso, se prepara, às vezes você vai fazer um exame médico, vai ficar 3 dias sem comer isso ou aquilo, é uma preparação para o... Então a mesma coisa, os espíritos vão nos ajudar, mas para preparar o terreno para eles, cabe a nós orarmos, né? Para que tudo corra bem. Então, a prece para ser dita pelo doente. Senhor, és todo justiça, assim devo merecer a doença que me enviaste. Então, já é o primeiro passo. Humildade. Visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do seu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. E se ao contrário devo sofrer mais, bendito seja ainda o teu santo nome. Submeto sem queixas aos teus sábios desígnios, porque o fazes porque o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Vou reler aqui porque ficou um pouco truncado. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porque o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Claro, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Há como imaginar Deus fazendo algo indiferentemente? Ou para fazer mal? Não pode passar isso na cabeça de ninguém, né? Se Deus é toda bondade, é soberanamente justo, só pode querer o nosso bem, né? Então não vai deixar de se importar ou fazer um mal.
Faze, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua vontade. Veja a prece do item 40. Está mandando nos remeter aqui a prece deste mesmo capítulo, item 40. Então, esta é a prece que nós temos que fazer em nosso próprio benefício, como nós fomos o doente. Como eu disse, nós temos que preparar o terreno, aquilo que nos cabe é deixar pelo menos o terreno limpo para as entidades espirituais virem em nosso auxílio. E se precisarmos da medicina convencional, dos médicos dedicados, estão aqui enviados por Deus para socorrer a humanidade, e nós fomos agraciados com a sua ajuda, vamos orar também, porque ele precisa de ajuda, não só dos seus conhecimentos, da sua acurácia, mas também dos espíritos amigos dele que querem que o seu trabalho seja bem sucedido. Então, em qualquer aspecto que nós formos observar, a prece é importante. Nós estamos passando por essa dificuldade momentânea de uma doença, não sabemos se aquilo vai piorar, se vai ser por muito tempo. Então, primeira coisa é nos resignarmos com a situação. Né? Reconhecer que aquilo não acontece por acaso, não é um ato do acaso, não é uma coisa feita assintosamente. Então já é um passo que nós estamos entrando no terreno da humildade. E admitir que, se for nosso merecimento a cura, graças a Deus. Mas se não for do nosso merecimento a cura, graças a Deus também, porque aquilo faz parte do nosso aprendizado. Vamos sofrer resignadamente, porque a encrenca que nós cometemos é maior do que a gente pensava. Então, o que falta para a gente? Sempre sermos humildes perante Deus. Isso é o primeiro passo para tudo. A prece pelo doente. Ou seja, nós vamos fazer uma prece pela pessoa que está doente. Meu Deus, os teus desígnios são impenetráveis, e em tua sabedoria julgaste por bem afligir a fulano pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te pôr-lhes um termo. Espíritos bons, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência, a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto dessa prova. Também pede para ver a prece do item 57. Então, nós estamos fazendo por aquela pessoa a mesma coisa que ele está fazendo por si. Então, é um reforço que nós estamos dando. Nós estamos dando um reforço. Além dele próprio fazer uma prece com sentido semelhante, nós estamos fazendo também. E reconhecendo os desígnios de Deus. Pedindo que a nossa prece sirva pelo menos como bálsamo para aliviar as dores do corpo e da alma. Eu acho que isso se encaixa e com certeza só pode nos trazer bem. Mal não vai trazer. Há também a prece aqui para ser dita pelo médium curador, porque, como nós sabemos, como já falamos aqui, né, é um dos meios que Deus dispôs para nós de buscarmos a cura, através de um médium que tem esse dom, essa capacidade de promover curas, ou por si só, ou ajudado por espíritos que têm mais conhecimento. Então, a prece para ser dita pelo médium. Meu Deus, se te digna servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se tal for tua vontade. Porque tenho fé em ti.
mas sem ti nada posso. Permite que os espíritos bons me impregnem com seus fluidos salutares, a fim de que eu os transmita a esses doentes. E livra-me de todas as ideias de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Muito importante também esta prece, esse final aqui dito pelo médium curador. Porque qual é a tendência nossa? Vamos supor que ele consegue curar aquele doente. A tendência dele, de qualquer um de nós, é se sentir vaidosos, né? Se sentir poderoso. E aí sai fora daquele ambiente de humildade. Nós já vimos que o doente está humilde, o terceiro que está orando está humilde, o médium tem que ser também humilde. Ele sabe que ele está fazendo um trabalho que a contribuição dele é a menor de todas. Tudo começa em Deus, passa pelos espíritos bons, passa por ele para chegar à cura, mas ele é o final do processo. Se ele não estiver preparado, se ele não estiver adequado, se ele extrapolar nessa vaidade cada vez com a cura, ele vai ser tirado fora e vão escolher outro para fazer o trabalho. Então, o médium tem que se sentir super honrado por essa capacidade que ele tem de promover a cura. Assim como o médico também tem que se sentir orgulhoso e honrado por isso, mas não aquele orgulho vaidoso. O orgulho de dizer, meu Deus do céu, eu estudei bastante e realmente está sendo útil para mim todo esse estudo, porque eu estou curando as pessoas. Mas sem ti eu não faria nada. E assim o médico tem que dizer. Assim é o médico e o médium. Eu estou conseguindo exercer esse trabalho, promover essas curas, mas sem ti, meu Deus, sem os amigos espirituais, eu não ia conseguir nada. Eu sozinho não tenho a menor capacidade de fazer isso. Eu sou só o veículo. Não posso querer ser maior do que o motorista ou a carga. Eu sou o veículo de transporte. Não posso ser maior daquele que enviou a carga, do motorista que está dirigindo o veículo. Eu não posso. Eu sou só o veículo. Se eu enguiçar, põe outro. Troca a carga para outro veículo, o motorista muda de veículo e o dono da carga continua lá. Quem mandou e quem vai receber. Então eu sou o menos importante aqui no processo, gente. Vamos admitir isso. Vamos nos lembrar também que esta situação em que o médium se encontra de poder exercer esse trabalho, ela, em princípio, há diversos motivos, diversas causas que podem proporcionar este efeito agora dele ter essa capacidade. Mas, basicamente, eu vejo duas. Uma por mérito, merecimento, porque ele em outras encarnações sempre agiu para o bem, sempre teve essa capacidade de orientar as pessoas, ou pode ter sido até um médico mesmo, ou um curandeiro, um guru, um pai, sei lá o que for, ele envolvido com isso e fazia isso com caridade, com amor. Às vezes era um sacerdote que ajudava as pessoas. Então, vendo essa bondade nele, essa capacidade de querer ajudar, então ele vem, uma encarnação, com essa capacidade de ser mais efetivo nas curas e expurgar as suas dificuldades, os seus resgates com mais tranquilidade. Vocês podem reparar que esses médiuns geralmente são pessoas com várias dificuldades na vida pessoal, material, emotiva. Eles têm, porque eles têm as cargas deles. Mas vem com essa missão por mérito para tentar diminuir as suas encrencas. Ele tem que entender isso. E o outro motivo é porque ele está tão complicado, e na outras vezes ele aprontou tanto, fez tanta coisa, usou mal a sua sabedoria, o seu conhecimento. Agora você vai de uma situação, vamos dizer, material meio difícil, mas você vai com esse dom para resgatar as coisas que você fez de errado, usando esse dom. Agora chega aqui, ele não pode botar vaidade e orgulho acima disso. Por isso que é uma responsabilidade muito grande das pessoas que têm esse dom mediúnico. Aliás, qualquer dom mediúnico, mas este principalmente, da cura, é uma responsabilidade muito grande
de lidar com a vida das pessoas. E geralmente, não sei se todos os casos, são pessoas que não estudaram medicina. Né? Porque se for um médico formado, ainda por cima tiver capacidade da mediunidade de cura, então, maravilha. Mas, normalmente, esses médicos que têm essa capacidade são pessoas que não têm esse estudo de medicina. Os que a gente conhece mais famosos aí, com o Arigó, o Rubens, o Edson Queiroz, o próprio conhecido como João de Deus, eles não tinham estudo de medicina para poder exercer esse troço, essa condição. E cada um tinha seus motivos, cada um desempenhou da sua forma. Uns eu acredito que desempenharam bem, outros se deixaram levar por esses problemas aqui que eu digo, porque realmente nós vamos admitir que é difícil resistir ao chamamento da vaidade, do orgulho, aos oferecimentos que se fazem, né? A pessoa é curada por ele, a família vai querer fazer obséquios, querer donativos, aí começa a pessoa às vezes se perder. Tem que ser muito firme nesse pensamento. E precisa ele também de nós em oração por ele, para ele não se deixar sucumbir por essas tentações que com certeza vão surgir. Se ele veio aqui, fez o papel dele, a primeira coisa em agradecimento é orar por ele, para que ele possa ser forte e resistir às tentações que vão aparecer, sem dúvida alguma. Aparece para nós que não somos médium curadores, não somos nem médiums. Então, para eles, com certeza, isso vai aparecer. Então, eu acho que dessas preces aqui, todas são muito importantes, mas essa tem um componente mais, assim, amplo, um pouco mais amplo, porque envolve 3 personagens: o próprio doente, a família, no caso, o terceiro, o médium. Todos têm que estar focados na humildade acima de tudo, para poder dar resultado processo de prece. Então eu acho que vale a pena que nós todos reflitamos a respeito disso, e se estivermos enquadrados numa desses 3 casos, saibamos passar por isso com galhardia. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês votos de muito boa noite, muita paz, fiquemos todos com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.